Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à continuidade do nosso estudo Pensamento e Vida, uma obra psicografada pelo nosso querido e saudoso Chico, autoria do Espírito Emmanuel. E hoje nós temos aqui conosco todas essas pessoas aqui na tela, que a Isabela, nossa primeira vez aqui com a gente, que também faz parte aqui do céu. Isabela, boa noite, seja muito bem-vinda. Espera aí que está com o microfone desligado. Agora foi. Obrigada, Vini. Obrigada a todos vocês, Carmen, Lili, Silvia, que estão presentes aqui toda quarta-feira, passando esses ensinamentos tão edificantes, né? Esse grupo de estudo tão importante, onde passa essas informações que são imprescindíveis para o nosso dia a dia. E eu só tenho a agradecer pela oportunidade de estar aqui e por mais esse desafio na minha vida. Com certeza. Seja muito bem-vinda, então. Boa noite, Silvia, mais uma vez com a gente. Bem-vinda. Boa noite, Vini. Boa noite, Isabela. Bem-vindo ao time. Carmen, Lili. Boa noite a todos que nos assistem. Seja uma noite de muita tranquilidade, um estudo bem proveitoso, né? Que a gente possa absorver mais e mais os ensinamentos aí do nosso querido Emmanuel. Com certeza. Boa noite, Lili. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Vini. Boa noite, Isabela. Seja bem-vinda, estreando aqui hoje com a gente. Muito obrigada por aceitar, né, nos fazer companhia. Boa noite, meninas Carmen e Silvia. Boa noite para o pessoal do outro lado da telinha. Que a gente tenha uma noite feliz e harmoniosa e de muito aprendizado. É isso, Vini. Com certeza. Boa noite, Carmen. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Vinícius, Isabela, seja bem-vinda também na nossa sala, na nossa janelinha, a Silvia, a Liliana e todos os internautas que vão estar com a gente na noite de hoje, os que vão nos ouvir e nos assistir depois também. Saudações para todas essas pessoas. Vinícius. Com certeza. Essa programação acontece toda quarta-feira, a partir das 20 horas, e é uma transmissão aqui, através da página do CEL, Centro Espírita aqui em Santos, Companheiros Espíritas Unidos, então c.e.u/Companheiros Espíritas Unidos, com apoio e retransmissão através das páginas Didática Espírita, Renovando Consciências, Web Rádio Fraternidade, Rede Amigo Espírita, TV7 e Rádio Portal da Luz. Curte lá, comenta, compartilha essa live com quem você gosta, com quem você ama, e se inscreva em todos esses canais para receber a programação diária dos nossos parceiros. Boa noite também a Roberto Pereira, Lourdes Victor, Miriam Teixeira, que já estão por aqui. E, Carmen, pediria para você fazer a nossa prece de abertura do nosso estudo, pode ser? Pode ser. Vamos então. A partir deste momento, vamos procurar serenar os nossos pensamentos, tentar nos tranquilizar nesta próxima hora, por mais desta semana, que sejamos inspirados, que sejamos intuídos, agradecer também todos os mentores deste estudo, dessa reflexão, através de Emmanuel, o que ele vai nos trazer, o que nós vamos refletir sobre as suas palavras, sobre o que está escrito no texto. Sendo assim também, a gratidão pelo nosso amigo espiritual individual, pela oportunidade, pela confiança que eles depositam em cada um de nós neste momento. E que nesta noite, que seja abençoada, que renda frutos de tranquilidade, frutos de amor, frutos de alegria, de conhecimento, de aprendizado, e que possa contribuir para a nossa evolução, para o nosso espírito imortal, para a nossa alma, para o nosso próprio equilíbrio, para a nossa saúde. E sendo assim também, damos uma boa noite coletiva mais uma vez para todos esses nossos irmãos que vão estar conosco e que nós possamos, através das nossas palavras, atingir a cada um, a cada coração, e que possamos ajudar, auxiliar, e que tenhamos uma boa noite de bênçãos, uma boa noite de reflexão e uma boa noite de aprendizado. Sempre
Agradecemos e damos graças a Deus e a Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá, a nossa leitura de hoje. Estudaremos a mensagem 20, chamada Hábito, mandando também um forte abraço aqui para Cléo Pinheiro, que também já esteve aqui conosco. Então, Emmanuel inicia a mensagem da seguinte forma. O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Herdeiros de milênios, gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si, vivemos até agora quase que a maneira de embarcações ao gosto da correnteza, no rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Com naturais exceções, todos adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios pela reflexão automática, e, em razão disto, exageramos as nossas necessidades, apartando-nos da simplicidade com que nos seria fácil erguer uma vida melhor, e formamos em torno delas todo um sistema defensivo à base de crueldade, com o qual ferimos o próximo, dilacerando consequentemente a nós mesmos. Estruturamos, assim, complicado mecanismo de cautela e desconfiança para além da justa preservação, retendo apaixonadamente o instinto da posse e, com o instinto da posse, criamos os reflexos do egoísmo e do orgulho, da vaidade e do medo, com que tentamos inutilmente fugir às leis divinas, caminhando, na maioria das circunstâncias, como operários distraídos e infiéis que desertassem da máquina preciosa em que devem servir gloriosamente, para cair, sufocados ou inquietos, nas engrenagens que lhes são próprias. Nesse círculo vicioso, vive a criatura humana, de modo geral, sob o domínio da ignorância acalentada, procurando enganar-se depois do berço, para desenganar-se depois do túmulo, aprisionada no binômio ilusão-desilusão, com que despende longos séculos, começando e recomeçando a senda em que lhe cabe avançar. Não será lícito, porém, de modo algum, desprezar a rotina construtiva. É por ela que o ser se levanta no seio do espaço e do tempo, conquistando os recursos que lhe enobrecem a vida. A evolução, contudo, impõe a instituição de novos costumes, a fim de que nos desvencilhemos das fórmulas inferiores em marcha para ciclos mais altos da existência. É por esse motivo que vemos no Cristo, divino marco da renovação humana, todo um programa de transformações viscerais do espírito, sem violência de qualquer natureza, altera os padrões da moda moral em que a Terra vivia há numerosos milênios. Contra o uso da condenação metódica, oferece a prática do perdão. A tradição de raça opõe o fundamento da fraternidade legítima. No abandono à tristeza e ao desânimo, nas horas difíceis, traz a noção das bem-aventuranças eternas para os aflitos que sabem esperar e para os justos que sabem sofrer. Toda a passagem do Senhor entre os homens, desde a manjedoura, que estabelece o hábito da simplicidade, até a cruz afrontosa, que cria o hábito da serenidade e da paciência, com a certeza da ressurreição para a vida eterna, o apostolado de Jesus é um resplandecente conjunto de reflexos do caminho celestial para a redenção do caminho humano. Até agora no mundo, a nossa justiça cheira a vingança, e o nosso amor sabe a egoísmo, pelo reflexo condicionado de nossas atitudes irrefletidas nos milênios que nos precedem o hoje. Não podemos desconhecer, todavia, que somente adotando a bondade e o entendimento, com a obrigação de educar-nos e com o dever de servir, como hábitos automáticos nos alicerces de cada dia, colaborando para a segurança e felicidade de todos, ainda mesmo à custa de nosso sacrifício, é que refletiremos em nós a verdadeira felicidade por estarmos nutrindo o verdadeiro bem. Pois bem, Emmanuel aqui vai trazer a questão do hábito, e é muito interessante que existe uma chave, uma palavra central que a gente pode refletir e estudar na noite de hoje e que nos faz ter bons hábitos. E essa palavra se chama educação. Educação essa que Emmanuel vai apontar lá no finzinho, quando ele diz que nós temos a obrigação de nos educar e ter o dever de servir. E também Allan Kardec vai trazer esse mesmo apontamento em um comentário da questão 685 de O Livro dos Espíritos, quando ele trata sobre a lei do trabalho. Em um determinado momento da sua colocação nos comentários, ao falar da educação, ele diz que é a educação,
mas não a educação intelectual, mas a educação moral. Não ainda a educação moral pelos livros, mas aquela que consiste na arte de formar os caracteres a que nos dá os hábitos. Porque a educação é um conjunto de hábitos adquiridos, diz ainda Allan Kardec. Quando se pensa na massa de indivíduos jogados cada dia na torrente da população, sem princípios, sem freios e entregues aos seus próprios instintos, deve-se espantar das consequências desastrosas que resultam? O próprio codificador responde: quando essa arte for conhecida, cumprida e praticada, a educação moral, o homem ocasionará no mundo hábitos de ordem e de previdência para si mesmos e para os seus, de respeito por tudo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia de segurança para todos. Palavras de Allan Kardec, comentário da questão 685 do Livro dos Espíritos. Então, a base de tudo, a gente percebe que é a educação. Educação essa que é ensinada, neste caso, através do quê? Dos ensinamentos morais do Cristo, que nem Emmanuel pontua, não será desprezar a nossa rotina, não é mudar a nossa rotina, o nosso dia a dia, mas nos mudar interiormente, a fim de criarmos novos hábitos, mudar costumes, mudar comportamentos que estejam cada vez mais alinhados com o Cristo, para que nós possamos exercitar o amor na sua plenitude. E para iniciar as nossas colocações de hoje, Isabela, vem para cá para o centro da tela, a palavra é sua, fique à vontade. Obrigada, Vini, por essa introdução. Então, hoje nós vamos falar a respeito do hábito, né? Como ele é formado, a importância do hábito na nossa vida, tanto os hábitos positivos quanto negativos, e se nós conseguimos transformar esses hábitos e como que nós conseguimos isso. O Vini já leu a mensagem de Emmanuel, mas só que eu gostaria de repetir o primeiro parágrafo. Ele fala assim: o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Então, nós vamos refletir um pouquinho a respeito desse conceito, o que seria o hábito. Ele tá dizendo aqui que pelo nosso maneira de atuar e de nos comportarmos no nosso dia a dia, nós vamos formando campos mentais. E esses campos mentais, eles, com a repetição, ele vai ficando consolidado. A partir do momento em que ele se fixa, ele se consolida na nossa mente, ele vira um hábito. E quando aparece um estímulo exterior, o nosso campo mental vai buscar esse caminho já consolidado para dar a resposta. E muitas vezes essa resposta ela é realizada de maneira automática. Por que a importância dos hábitos? E de avaliarmos a dimensão e o peso dele no nosso dia a dia. Porque às vezes nós temos hábitos saudáveis e hábitos que não são tão saudáveis assim. E aí vem o X da questão. Como é que nós poderemos estar atentos a essa resposta mental? Se muitas vezes na azáfama do dia a dia, nós não temos nem tempo de avaliarmos o que nós precisamos fazer. E as nossas respostas vêm, às vezes, de maneira automática. Mas a gente precisa ter em mente que nós somos seres em constante transformação. E isso, o Evangelho, ele nos possibilita que nós possamos apreender novas informações. Informações pautadas nos ensinamentos de Cristo. Então, precisamos estar atentos naquilo que a gente precisa moldar novamente, realizar um novo caminho para que a gente possa consolidar esses hábitos. E aí vem uma pergunta:
como que nós podemos fazer isso? O Vini já deu aqui uma introdução, falou da educação. A educação, ela é imprescindível, porque nós sabemos que através da repetição nós conseguimos aprender uma nova informação. E sabemos também que através da educação nós podemos modificar aquele espírito. Mas como é que nós sabemos que nós temos que modificar alguma coisa em nós? Aí vem essa pergunta. Nós podemos sim fazer uma autoanálise a respeito do nosso comportamento. Porque quando aquele comportamento ele existe, nós já tivemos um pensamento anterior, um desejo anterior, uma vontade de realizar aquele comportamento. E através das sucessivas repetições, ele ficou consolidado na nossa mente. Então vamos parar aqui e dar um exemplo prático do dia a dia, quando a gente aprende a dirigir. No início, a gente sempre mentaliza todos os passos para que a gente coloque aquele veículo em andamento. A primeira, a segunda, a terceira marcha. E fazemos isso de maneira mecânica, porque nós estamos aprendendo. O nosso cérebro vai se irrigar de energia para aprender essa nova informação. A partir do momento em que nós repetimos diversas vezes, nós já aprendemos. Ele ficou ali, no nosso campo mental. E nós agimos no meio do trânsito por automatismo, muitas vezes. E aí que entra o X da questão. Agir por automatismo, sem pensarmos e avaliarmos se aquele comportamento vai prejudicar uma terceira pessoa, é perigoso, é temerário. Nós precisamos fazer, sim, uma avaliação no nosso dia a dia para saber se o nosso comportamento está de acordo com aquilo que o Evangelho dita. E é através dessa avaliação interior que nós conseguimos perceber como que nós funcionamos, como a nossa mente funciona, né? A gente está estudando o livro do Emmanuel, Pensamento e Vida. Então, o pensamento é tudo. Ele vem antes. Então, se esse pensamento vem, vamos fazer uma avaliação para perceber se é realmente o mais adequado para o momento. Precisamos ter em nossa vida metas a serem seguidas. Se eu sou uma pessoa reativa, agressiva, e isso já está consolidado no nosso campo mental, às vezes, através de várias encarnações e gerações, nós continuamos a repetir esse ato no nosso dia a dia. Precisamos avaliar o que nós precisamos modificar. Aí vem a identificação e a vontade, o desejo mudar. Mas a mudança ela não vai operar de maneira mágica. O que eu vou precisar? Do esforço diário, constante. Para que ele possa, no nosso novo comportamento saudável, talvez aí nesse exemplo de ser reativo, ser mais passivo, ser mais paciente, que seria o termo mais adequado. Eu vou precisar, antes de agir, mentalizar que eu preciso ter um pouco de paciência. E repetindo constantemente esse ato, eu vou conseguir consolidar no meu campo mental. Aqui eu queria fazer uma parte para ler um trecho do livro No Mundo Maior, de André Luiz, que ele tem uma conversa com o mentor dele, que dá uma lição a respeito da nossa casa mental. Então, Calderaro, ele vai explicar
do André Luiz, no capítulo 3, que trata do campo mental, que no nosso sistema nervoso nós temos o cérebro inicial, repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes. Vamos pensar nele como sendo o porão da individualidade, onde arquivamos todas as nossas experiências e registramos os menores fatos da vida. Na região do córtex motor, zona intermediária entre os lobos frontais e os nervos, temos o cérebro desenvolvido, consubstanciando as energias motoras de que se serve a nossa mente, para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do nosso ser. Nos planos dos lobos frontais, silenciosos, ainda para a investigação científica do mundo, jazem materiais de ordem sublime, que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre de nosso organismo divino em evolução. Então, o Calderaro aqui, ele vai comparar o nosso campo mental como se fosse um edifício. No porão, nós temos todas as nossas experiências, todas as nossas vivências. É aqui que mora o hábito. Ele está ali. No térreo, nós temos a nossa aprendizagem, o nosso esforço, o nosso desejo e a nossa vontade. É o nosso trabalho atual, é o presente, é o aqui e agora. No telhado, ele vai falar dos nossos ideais, das nossas metas, o vir a ser. E como é que nós trabalhamos isso? Lembra que eu falei da meta? Nós temos uma meta de mudar. O psiquiatra austríaco, Viktor Frankl, ele desenvolveu a teoria da logoterapia, onde ele fala da importância do ser humano ter um ideal, um objetivo, uma meta. Porque assim, nós conseguimos manter nosso equilíbrio físico e mental. Então, é através desse ideal, dessa meta, que nós almejamos alcançar, que nós trabalhamos no térreo, no aqui e agora, com esforço, disciplina, estudo, para modificar um hábito que já está consolidado no nosso subconsciente. Lembra? Porão das nossas vivências. Porque foi através das repetidas vezes em que nós realizamos esse ato que ele ficou consolidado. Então, aqui, eu lanço uma pergunta. Será que nós conseguimos modificar? Segundo o psicólogo americano Rogers, todo ser humano tem um potencial dentro dele. Ele desenvolveu a teoria centrada na pessoa. Todos nós temos potenciais a serem desenvolvidos. Basta que seja fornecido um ambiente propício para que isso aconteça. E o caminho adequado. Quando a gente pensa no caminho, nós pensamos numa diretriz. E logo me vem à cabeça o Evangelho de Jesus, que vai dar essa diretriz para cada um de nós. Então, o hábito, que é formado através da repetição constante dos nossos comportamentos, ele pode sim ser transformado no hábito saudável, caso a gente queira. Porque também está lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec interpela a respeito dessas pessoas que conseguem fazer a caridade e a bondade de uma maneira muito natural. O porquê disso? E os espíritos vão esclarecer. Porque para eles,
a bondade já é um hábito. Nós, talvez, nessa condição, ainda não conseguimos desenvolver e desempenhar o hábito da caridade na nossa vida. Mas a gente pode, sim, através de pequenas atitudes no dia a dia, através da sensibilidade, do acolhimento, do carinho, consolidando novos campos mentais, para que a gente lá no futuro consiga vir a ser aquele ser que a gente tanto almeja. E é trabalhando com esses 3 campos mentais que nós, espíritos, vamos percebendo a dimensão do nosso trabalho e da nossa responsabilidade. Nós não podemos esquecer que constantemente nós somos amparados por espíritos amigos que nos acompanham e nos induzem ao caminho do bem. Mas precisamos, na nossa condição humana, experienciar. E à medida em que nós vamos experienciando, nós vamos consolidando hábitos. Porque a importância de estarmos atentos a esses hábitos. Que pode ser que no calor da emoção, envolvidos em alguma situação, possamos ser levados pela multidão a praticar atos não tão éticos e morais assim. E agora me vem à cabeça também a passagem da mulher adúltera, né? Onde aquela multidão, baseada na lei vigente da época, que permitia o apedrejamento por conta do delito, então aquela multidão que caminhava com o objetivo de apedrejar aquela vítima, que havia cometido um delito que não nos cabe julgar, Jesus foi questionado a respeito disso. Então nós tínhamos um ambiente de uma lei que permitia, da multidão envolvida, com o desejo de que a lei fosse cumprida. O que Jesus fez no momento? Ele trabalhou com o psiquismo da multidão, transferindo esse psiquismo para o individual quando ele fez a pergunta: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Então, e o que ele fez? Ele suscitou que cada um voltasse para o seu interior, psiquismo individual, e saísse do coletivo. A partir do momento em que nós conseguimos fazer isso, voltar para o nosso interior, reflexionar e avaliar as nossas ações, nós conseguimos traçar as nossas metas saudáveis. E são várias. São várias. Podemos adquirir o hábito da oração, da alimentação saudável, do exercício físico, tudo que possa contribuir para a nossa plenitude, tanto do espírito quanto do corpo. Porque se nós estamos encarnados, é porque o corpo que nós estamos utilizando nos permite experienciar. E é através das experiências que nós vamos, pouco a pouco, evoluindo. Numa dimensão que Emmanuel vai falar das pequenas coisas, né? Estarmos atentos. A simplicidade. Na simplicidade do nosso dia a dia. Podemos perceber que através da bondade, da benevolência,
nós podemos traçar novos caminhos para cada um de nós. Fazendo uso da disciplina. Não podemos nos esquecer que quando Chico iniciou na tarefa, Emmanuel pediu para ele 3 vezes, repetiu para ele que ele precisava de 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. E através da disciplina e do esforço, do desejo, nós conseguimos transformar aquilo que nós consideramos que não é tão saudável para uma atitude mais positiva no nosso dia a dia. Precisamos também dessa consciência de adquirir novos hábitos, de que nós precisamos aprender, nós precisamos estudar. E o nosso estudo, ele precisa ser aplicado no dia a dia. O Evangelho nos conduz a esse caminho. E sempre que lemos ou ouvimos alguma mensagem do Evangelho, a nossa interpretação é uma interpretação sempre amadurecida e melhorada, se assim o quisermos, se assim nos empenharmos. Por isso, também a gente não pode esquecer que nós vivemos numa sociedade, né? E como espíritos sociáveis que somos, a gente precisa ter a responsabilidade de, além de nos educarmos as nossas crianças, para que elas possam ser a base e o futuro da transformação do nosso planeta. Porque à medida em que nós vamos nos transformando, nós vamos influenciando as pessoas que estão à nossa volta e vamos contribuindo para a melhoria do nosso planeta. Isa. Oi, Isa. Oi. Agradeço a sua colaboração, só para a gente poder aqui rodar com os outros convidados, então já a gente chama novamente, tá bom? Te agradeço pelas colocações. Eu me alonguei, desculpa. Imagina. Silvia, vem para cá para o centro da tela, a palavra é sua, fique à vontade. Isso se alongou um pouquinho, mas foi muito bom. Muito bom mesmo. Eu vou pegar uma arona em algumas coisas que ela estava falando. E voltando aí no penúltimo parágrafo do Pensamento e Vida, o Emmanuel fala para nós da passagem de Jesus, né, onde ele nos estabelece o hábito da simplicidade, o hábito da serenidade e o hábito da paciência. E nós normalmente chamamos simplicidade, serenidade, paciência de virtude, né? Para nós é uma coisa ainda... Então, um pouco difícil. Né? Quando a gente fala em virtude, uma coisa que eu tenho que cultivar mais, não está no meu piloto automático. O hábito é ir e sairia normalmente. E aí já vem uma chamada de atenção para nós. Né? As virtudes deveriam ser, nós ainda não conseguimos, como hábitos para nós. Sair no automático. Ser uma parte natural da nossa vida. A gente não ter que parar para pensar para fazer o certo. Parar para pensar, eu preciso ter paciência nesse momento. Eu não posso ele aparecer mais que o outro, eu vou humilhar meu irmão. Mas a gente tem um hábito de deixa para lá, isso daí é virtude, eu não cheguei, faz parte do mundo. A coisa não é bem assim, né? Nós ainda somos
bastante invigilantes com relação a isso, né? A gente não reflete ainda nas coisas e deveria, às vezes não dá devida atenção, e ainda considerando que nós trazemos coisas de todas as nossas vivências passadas. Eu não adquiro um hábito só aqui. Eu trago muita coisa. Muita coisa vem comigo, às vezes, de, sei lá, 20, 30 reencarnações, 20, 30 vivências diferentes. E é difícil modificar. Necessita estudo, Isabela citou muito bem, necessita perseverança, necessita amor para conseguir fazer isso. E, nesse momento, eu iria trazer um trechinho do capítulo 12, da segunda parte do livro Momentos de Saúde e Consciência, da Joana. Esse capítulo 12 se intitula Consciência e Hábitos. E a Joana chama atenção para nós no seguinte, e se liga ao e a Isabela trouxe para nós também do Emmanuel, do André Luiz. A função da mente é pensar. O hábito de pensar amplia as possibilidades de discernir. E nós não nos ligamos. E pensar também é um hábito. Então, o hábito de pensar amplia as possibilidades de discernir. A mente é capaz de reconhecer pela razão os próprios erros nos quais se apoia e corrigi-los. A preguiça de pensar é a responsável pela limitação do discernimento da razão. E vem aí alguns hábitos que a gente tem, nossos hábitos humanos, né? O hábito de não pensar, o hábito de ter preguiça, o hábito de não querer reconhecer as nossas coisas erradas. Opa, será que isso é um hábito? Eu não querer reconhecer as coisas erradas? Se nós vamos prestar atenção na forma como agimos, nós vamos ver em muita coisa que nós não imaginamos são hábitos, e hábitos que a gente deveria estar se livrando deles. E eu vou voltar em André Luiz, deixa eu só achar o trechinho aqui. André Luiz, numa obra chamada Sinal Verde, ele fala para nós em modos desagradáveis e em hábitos infelizes. E esses modos desagradáveis que o André Luiz elenca e dá como exemplo, são aquelas coisas que nós achamos que são os nossos hábitos infelizes, os nossos hábitos desagradáveis. Mas, na verdade, são modos, são coisas que têm sua importância, de jeito nenhum a gente desmerece ter que corrigir essas coisas, mas elas não têm tanto peso. Então, ele fala, por exemplo, em assentar-se desgovernadamente, pela falta de educação, manejar portas a pancadas ou pontapés, arrostar móveis sem um estrondo sem necessidade, falar como em agride. E nós achamos que isso são os nossos maus hábitos. Não, esses são os modos desagradáveis. Os maus hábitos implicam em problemas maiores para nós e trazem problemas no nosso relacionamento com as pessoas. São outras coisas. E é bem interessante quando nós vemos esses hábitos infelizes que o André Luiz nos traz aí no Sinal Verde. Ele fala em coisas que vão desde dar tapinha ou dar uma cutucadinha na pessoa e a gente está conversando, e a gente está forçando uma intimidade que às vezes não tem, né? Até fazer comentários da vida dos outros, maledicência, nossos vícios. Ele fala entre os nossos hábitos infelizes está aplicar franqueza impiedosa a pretexto de honorificar a verdade. Fala o que a gente pensa das pessoas, às vezes, sem ter um pingo de caridade, sem ter um pingo de consideração, porque eu falo a verdade. Eu macoo, eu ofendo, e eu não estou sendo cristão quando eu faço isso. Deixar-se por sistema a propósito de tudo e de todos. E vem assim esse hábito, e tantas pessoas têm, de reclamar de tudo. A gente até brinca, a história do desenho da Iana, a vida ao azar. Está se queixando de tudo por quê? Porque é um hábito de achar que as coisas estão ruins. Sem parar para pensar, sem ter o hábito de pensar, e a minha vida está, graças a Deus, muito boa. Eu estou reclamando à toa,
Eu não estou vendo os problemas que realmente existem. Eu estou com o hábito de ser egoísta. Uma outra coisa que ele nos traz muito interessante, e na primeira vez que eu li isso aí foi assim uma puxada de orelha. Um hábito infeliz é não querer sofrer. Gente, não querer sofrer. A gente deseja sofrimento, ninguém deseja estar sofrendo, ser triste. Mas o não querer sofrer, eu fugir de qualquer forma de enfrentar situações, de encarar situações da vida, porque eu não quero sofrer. E eu não. Sofrimento não é para mim, não tá bom vindo desse mundo para ser feliz. Então eu não quero. Eu não me permito um momento de sofrimento. Eu não me permito um momento de chamaria de humanidade, de eu desabafar num choro, por exemplo, porque não pode. Eu não quero sofrer, isso é um hábito meu. Esse é um hábito muito infeliz, nos faz muito mal. Não saber aguentar as críticas, desacreditar de tudo. Um outro hábito também infeliz que o André nos fala, fugir de estudar. Fugir de estudar. Sim. E aí a gente não pensa em quando o mau aluno que foge da escola, não. Fugir de estudar é quando a gente vê que precisa aprender para se modificar. Isso vai trazer uma parte mais difícil, mais dura para nós, né? Se renovar. E a gente dá um jeito de escapar. Fui convidado para fazer o estudo do Evangelho no centro. Mas agora eu estou com um problema de horário, para mim ficar tarde, eu não posso chegar atrasado. Eu faço invento mil e uma coisas, porque eu não quero estudar, porque lá no fundo eu sei, às vezes eu já trago isso de tanto tempo, e nessas lições de Evangelho, por exemplo, eu não quero estudar, então as coisas que eu preciso aprender e me modificar. Muitas vezes o fugir de estudar é fugir de encarar a minha necessidade de mudança. Isso a gente traz como hábito nas coisas do dia a dia mesmo. Quantas vezes no ambiente de trabalho, uma coisa trivial, nós somos convidados a modificar alguma coisa na nossa forma de ser. Mas por que eu vou mudar? Está tão bom assim, deixa desse jeito. Eu estudar, fazer cursinho agora, para aprender a fazer uma coisa que eu já faço há 20 anos e dá certo? Não quero. E já estamos nós ficando na estagnação. E nós não queremos fazer essas coisas simples. Né? E ele termina com duas coisas muito interessantes sobre esses hábitos que a gente tem, não percebe ou não quer perceber e não nos permite, muitas vezes, evoluir. Não nos permite conviver pacificamente, amorosamente com nossos irmãos. Condenar-os que não possam pensar por nossa cabeça, ou seja, pensou diferente de mim, está errado, eu não paro para pensar, o errado posso ser eu, e aceitar deveres e largá-los sem consideração nos ombros alheios. Então eu abraço tudo, eu posso fazer tudo, eu faço, eu abraço, pode mandar, tá? Eu vou fazendo, sem parar para pensar e não dá, e de repente eu tenho que resolver isso daí. Despacho o problema para os outros, né? Falando assim na linguagem coloquial. E a gente faz muito isso, tem esses hábitos errados e não procura mudar. Né? Então a gente precisa reformar esses nossos sentimentos, educar os nossos hábitos. A Isabela chamou bastante atenção para isso, né? Que a gente entenda. E a gente entenda que hábitos são, sim, as virtudes. E uma outra reflexão, eu encontrei uma coisa muito interessante, falando sobre os nossos hábitos, sobre o nosso progresso, e a gente, às vezes, modificando o nosso hábito, é a melhor forma da gente pedir perdão. Como é isso? Modificar nos nossos hábitos é uma forma de pedir perdão? Sim. Naquele momento, eu assinalo uma coisa em mim que está errada, um hábito, e não está certo e prejudica os outros, eu modifico esse hábito, é também uma forma de eu pedir perdão. Mudar de atitude, deixar de fazer aquilo que está errado, deixar de agredir, me propor a me melhorar, me propor a ser mais caridoso, ser mais amoroso, ser mais humano, é uma forma também de pedir perdão por aquilo que eu tenho feito errado. Então, que a gente saiba
pensar bem, adquirir o hábito do bom pensamento, tá? Pensar, e na vida a gente tem essa necessidade dessa reflexão sempre, de pesar todas as coisas, lembrando, e hábito vai muito além daquilo que a gente pensa que seja. Não é o costume da hora certa de eu levantar, pôr a fé para fazer, depois de tomar banho, dar uma volta no quarteirão antes de trabalhar. Não. Hábito é o hábito da prece, de eu procurar ser melhor, de eu fazer as minhas reflexões antes de dormir, o que eu fiz no meu dia, de eu encarar frente a frente o eu sou no meu espelho e ver onde eu posso mudar, onde eu posso adquirir isso, hoje eu chamo de virtudes, mas eu posso passar a pensar, chamar de hábito, como está bem exemplificado aqui. A paciência, a simplicidade, a humildade e o amor, principalmente isso. Vini? Ok, Silvia, gratidão pelos comentários. Lili, vem para cá para o centro da tela, a palavra é sua, fique à vontade. Obrigada, Vini. Bom, vamos conceituar hábito, né, para começar, que é alguma coisa que a gente faz recorrentemente, que a gente repete com frequência. E o Emmanuel, ele fala que os hábitos são os reflexos mentais que a gente acumula e que nos induzem à rotina. E rotina é aquela tendência que a gente tem de fazer as coisas sempre do mesmo jeito, meio que no piloto automático. A gente acaba que nem pensa no que está fazendo e já vai agindo, né? E uma parte, a rotina, nem sempre é ruim. Eu acho que ela ajuda um bocado a organizar e a facilitar a vida da gente. Mas o que me chama mais... O texto do Emmanuel, ele é grande e ele é profundo. Então, eu vou... a parte que me chamou mais atenção é quando ele diz que, em geral, a criatura humana se encontra num ciclo vicioso sob o domínio da ignorância, se enganando depois do berço para desenganar-se depois do túmulo. E aí é triste, né, gente? A gente, entre vindas para o plano físico e retornos para o plano espiritual, a gente está sempre iludido quanto ao verdadeiro significado da nossa passagem por aqui, da nossa existência. Isso mexeu comigo, né? Porque a gente não alcança a importância dessa oportunidade que a gente tem quando a gente está aqui encarnado. E quando Emmanuel fala que a gente consome os pensamentos alheios e que por isso a gente se afasta da simplicidade, que a gente propiciaria uma vida melhor, eu fico pensando quantas vezes a gente não sucumbe ao encanto de algumas pessoas e de algumas ideias, num entusiasmo passageiro, que, com o tempo, nos traz grande desilusão, grande frustração, grande tristeza, quando não traz ainda problemas maiores, né? Eu não consigo não lembrar da minha mãe, e provavelmente da mãe de muita gente aqui, dizendo que a gente não é Maria vai com as outras. E a Isabela, com a passagem da mulher adulta, ela ilustrou bem a postura das pessoas que estavam dispostas a apedrejar aquela mulher, né? Eles se sentem... A ideia, né, parece que envolve as pessoas de uma forma que acaba que elas todas se movimentam naquele mesmo sentido. Então, assim, os nossos maus hábitos, né, eles podem ser o primeiro complicômetro para a gente não realizar aqui, nessa reencarnação, as coisas boas e as transformações a que a gente se propôs quando a gente estava no plano espiritual, planejando essa nossa existência terrena.
porque os nossos hábitos, eles estão muito enraizados na gente, enquanto espírito, e à medida que a gente adquire esses hábitos ao longo das nossas muitas existências, como a Isabela falou, ela usou um termo muito bom, eles se consolidam e nos impelem a continuar fazendo as mesmas coisas do modo que a gente fazia, e dificultando que a gente se modifique e adquira novos hábitos mais salutares, mais benéficos, né? É muito mais fácil a gente, e muito mais cômodo também, né, do que vencer a inércia e resistir, e tentar fazer um trajeto no sentido oposto ao que está, a forma como as coisas estão acontecendo. Essa boa notícia é que maus hábitos podem ser modificados, né? A gente precisa primeiro identificar, num primeiro momento a gente identifica quais são esses nossos hábitos, né? E a gente identifica porque a gente, as consequências deles podem ser danosas, ou porque a gente não se sente bem com esses hábitos, né? Então, a gente precisa identificar, e no passo seguinte, a gente precisa interromper esse fluxo do piloto automático e tentar inventar uma reação nova para aquela situação. A gente teve o melhor dos mestres, o mais perfeito, que ensinou e exemplificou os melhores hábitos, né? O amor, o perdão, a compaixão. E aí às vezes a gente até pensa assim, né? Mas ele era Jesus, né? Por isso que ele ensinou e exemplificou tudo isso. Mas a gente vê, não falta exemplo no dia a dia da gente de pessoas que têm um comportamento, que têm hábitos, bons hábitos, né? O que acontece é que, muitas vezes, a gente se deixa levar por uma legião de adeptos dos hábitos fáceis. Mas, quando a gente debruça um olhar mais atento, a gente vê que tem gente disposta e atuando através de hábitos muito generosos, de hábitos muito compassivos, e esses hábitos fáceis, eles são também muito fácil de identificar, porque são aqueles que não exigem esforço nenhum da nossa parte, né? A gente faz muito facilmente, né? Está tão entranhado na gente que aquilo faz parte da nossa rotina, faz parte do que a gente é. Então, se a gente pretende criar novos hábitos mais sadios, hábitos mais benéficos, com certeza isso a gente vai passar por um processo de esforço, de sair da comodidade, da zona de conforto, para tentar alguma coisa diferente. Mas, assim, não é fácil, mas é recompensador, porque os resultados são muito legais. A gente já vou exemplificar, né? A gente já falou aqui numa outra ocasião sobre o cantinho do café, onde todo mundo se reúne para falar da vida alheia. E aí, de repente, quando começam a falar da vida alheia, você tem o hábito de participar, a gente tem o hábito de participar dessa conversa, a gente um dia diz assim, não, eu não vou mais participar dessa conversa que denigre as pessoas. Eu vou mudar meu hábito. E aí a gente percebe que, aos poucos, com a nossa mudança, as pessoas ao nosso redor também mudam, porque elas não encontram eco na gente.
Então, elas param de comentar, porque elas não encontram na gente as palavras, a resposta que elas procuram. Então, a gente modifica um hábito e a gente modifica não só o hábito, mas toda uma situação. E essa situação, ela abrange uma série de outras coisas, porque no momento em que você se modifica, você também passa a ter companhias que se identificam com esse seu propósito de mudança e de não falar da vida alheia, por exemplo, né? Lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho fala muito claramente que, ao final de cada dia, ele revia mentalmente a conduta dele, as atitudes dele durante o dia, para saber com quem que ele havia falhado e de que forma que ele podia melhorar. Então, que a gente se inspire em Santo Agostinho, né? E que a gente, mais que isso, que a gente mude os hábitos por opção, e não pela falta de opção, né? Porque, até, só para ilustrar, né, eu conheci uma pessoa que, ela, quando chegava na faculdade, ela estava sempre atrasada, ela passava pela portaria, mal cumprimentava o porteiro, porque estava sempre correndo. E um dia ela esqueceu o crachá. E aí, quando ela chegou na porta da faculdade, percebeu que ela estava sem o crachá, ela foi conversar com o porteiro finalmente, e explicar que ela tinha esquecido o crachá. E o porteiro falou: sinto muito, você não entra. Sem crachá, você não entra. E aí, um colega passou do lado, sem crachá, falou bom dia, e passou pela portaria, tranquilamente. Qual era a diferença? Não era o crachá, era o comportamento da pessoa, né? O hábito da pessoa de cumprimentar, o hábito daquele colega de cumprimentar a pessoa da portaria, que fez com que a pessoa da portaria reconhecesse nele um frequentador habitual. E aquela pessoa que passava pela portaria, sempre atrasada, correndo, sem sequer dar bom dia, acabou tendo que mudar os seus hábitos por falta de opção, né? Porque não queria que isso voltasse a acontecer. Ela entendeu que aquele comportamento não era um comportamento muito legal, muito benéfico. Então, só para ilustrar, né, como os nossos hábitos determinam como vão ser as coisas nas nossas vidas. É um processo, sempre é um processo, não é uma coisa que a gente vai conseguir resolver hoje, modificar hoje. A gente vai, ao longo do tempo, a gente vai se familiarizando com as coisas, identificando e modificando gradativamente, até que aquilo fica de tal forma incorporado em você, que você, não é mais uma dificuldade, não é mais uma coisa que você precisa se lembrar de fazer. Você faz automaticamente, no piloto automático, tá em você, né? E só para finalizar, eu gosto muito de uma frase do Chico, em que ele diz que aos outros eu dou o direito de ser como são, mas a mim eu dou o dever de ser a cada dia melhor. Então, que a gente modifique os nossos hábitos a cada dia e se torne um pouco melhor a cada dia também, porque o benefício é geral, né? Não, eu acho que até os grandes beneficiados, primeiro, sempre somos nós quem praticamos esses bons hábitos ou que nos transformamos. E é isso, Vini, por hora. Ok, Lili, gratidão pelos comentários. Carmen, vem para cá para o centro da tela. A palavra é sua, fica bom. Então, vamos lá. Agora vocês vão me ouvir, que irei falar de hábitos. É o nosso texto de hoje, do Emmanuel. Quando a gente fala sobre a palavra hábito, quando a gente vai ver no dicionário, é uma ação que se repete com frequência e regularidade, uma maneira de se comportar, é um modo usual de ser, de sentir, de realizar algo,
um costume, uma disposição, uma inclinação. Olha a profundidade que é o ter hábitos. Aqui no texto de Emmanuel, eu só destaquei algumas palavras de tudo que já foi trazido para nós. Então, assim, ele vai falar que é uma indução à rotina. Então, a gente pode começar a entender que seria o quê? Uma acomodação, talvez. Ele diz, nos ajustamos sem resistência. Já o que foi falado, num círculo vicioso. Emmanuel diz sobre um instinto de preservação. Aí nós nos perguntamos, esse instinto de preservação, será um mecanismo de defesa nosso, né? Palavras no ar só para a gente refletir para nós mesmos. Será um mecanismo de defesa? Será uma fuga nossa dessa acomodação, dessa indução à rotina, desse círculo vicioso? Ele traz para nós também aqui, um parágrafo em um momento, quando ele diz que nós nos enganamos quando nascemos. Quando ele fala do berço ao túmulo. Então, ele fala que nos iludimos, mas nós nos desenganamos depois do túmulo, ou seja, do nosso desencarne, quando voltamos para o plano espiritual, aí nós vimos em alguns momentos que nós nos iludimos na questão de hábito, a gente está falando de hábito. Aí ele continua aqui, então, dizendo que é uma resistência para a mudança que nós temos. Então, fica onde? Fica naquele mesmismos. A mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Mas, Emmanuel, ele vai trazer para nós também, dentro desse texto, então eu destaquei palavras, né, que ele traz, hábitos saudáveis também, a Isabela já falou para nós sobre isso. É uma rotina o quê? Construtiva. Então, nós também precisamos ter os bons hábitos no sentido de construção, e aí vai entrar a introdução que Vini trouxe para nós sobre a educação, que aqui no texto Emmanuel nos diz que é uma obrigação de nos educarmos com o dever de servir. Inclusive, semana que vem, a gente vai falar sobre o capítulo dever. Emmanuel, então, continua dizendo para nós que esses hábitos saudáveis, a gente tendo uma rotina construtiva, a evolução vai nos impor novos costumes. E aí significa o quê? Aquela velha frase, não é clichê, é frase que Kardec nos traz da nossa transformação moral. Nos esforçarmos para domar ou dominar as nossas más inclinações. Então, essas mudanças de hábitos nos servem para quê? Numa rotina construtiva. Para nos libertar dos mecanismos que nos prendem. Aqueles mecanismos, maus hábitos. Voltando na Isabela. Isabela, a gente costuma aqui cutucar os nossos convidados no bom sentido, que foram as palavras que os convidados trouxeram para nós e nos fazem refletir. Então, esses mecanismos que nos prendem, aí mais uma vez, não é só mudar de conduta, é válido? Não é só nos educarmos também. Essa mudança de conduta, é a renovação na forma de encarar a vida, de viver a vida de uma forma saudável. Então, quando a gente tem aquele modo de nos expressar, a força do hábito, porque é uma força mesmo, a gente vai precisar de força de vontade, a força do hábito. É o quê? É uma disposição adquirida. Então, como a gente já sabe que, por meio de repetições, o hábito do instinto, que é uma disposição primitiva que a gente tem, bem explicado também pela Isabela, quando traz para nós o cérebro lá no mundo maior, e a gente também tem um estudo através do cérebro triuno, que são consequências das nossas experiências, até no nosso atual estágio da existência. Não é só vivências passadas, nós estamos criando hábitos hoje, agora, neste exato momento. Inclusive, aqui no texto, Emmanuel traz para nós, né, que as nossas atitudes irrefletidas dos milênios passados,
nos procedem no hoje. E hoje ele coloca entre aspas. Por que ele coloca entre aspas o hoje? Porque o hoje é o hoje agora. O amanhã ainda não chegou, mas amanhã vai ser o nosso hoje. Então, essa mudança de conduta tem que ser para nós constante, diária, minuto por minuto, nos horários todos. Por quê? Porque vai ser importante para a nossa evolução espiritual. A lei do progresso, essa aquisição dos bons hábitos. E como que a gente vai fazer isso? Isabela também já trouxe para nós. Nós transformarmos esses hábitos ruins nos bons hábitos. Eles vão ser úteis como? Encurtando os bons hábitos, vai encurtar os caminhos para as repetições nossas desnecessárias. Então, aquelas nossas... Aí a gente volta aonde? No mesmismos. Fazer sempre a mesma coisa. Então, quando a gente tem uma resistência para a mudança, Emmanuel traz também para nós esses reflexos da casa mental e por aí vai. A gente sabe o quê? Nós já estudamos isso nos capítulos anteriores do livro Pensamento e Vida. A nossa onda mental, ela vai definir o nível de consciência que nós estamos no momento, ou de uma ação, ou de um pensamento, ou de uma situação. Então, nós precisamos o quê? Até agora, esse capítulo que nós estamos, que é o capítulo 20, nós já aprendemos que nós precisamos exercitar o nosso pensamento nos propósitos superiores, substituindo aqueles deprimentes e perturbadores que nós estamos acostumados. Então, assim, pensar bem ou pensar mal. Então, quando também foi Lili que trouxe para nós da difícil, né? Sim, não é fácil. Se fosse fácil, a gente não estava aqui. É um hábito também. É sempre difícil, sempre difícil, sempre difícil. Nós precisamos mudar esse hábito. Eu sei que é difícil, ok, mas eu vou me esforçar. Eu vou reverter essa minha situação. Eu vou ressignificar. Tem o livro dando crédito aqui para Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo, no livro Após a Tempestade. Ela só tem um trechinho, uma frase, um parágrafo que Joana diz assim: não será fácil, nada é fácil. O fácil de hoje foi o difícil de ontem e será o complexo de amanhã. Então, o quanto adiemos agora, aparecerá depois complicado. Então, Emmanuel, ele está trazendo para nós a lembrança foi o que me chamou a atenção, do hoje, entre aspas, quando ele traz. E só continuando na questão da educação, que é importantíssima, quem trouxe para nós, Kardec também, a gente sabe que, foi que eu comentei, não só se educa só com discursos. Então, assim, o que nós estamos falando hoje aqui, estamos discursando, refletindo em cima de um texto de Emmanuel. É válido, a teoria é válida, porque a teoria nós estamos ouvindo, vamos guardar, vamos reter, e no momento apropriado a gente põe em prática aquilo que nós estamos ouvindo, falando e lendo hoje, aqui, nesse nosso bate-papo. Então, não se educa só com discursos, a gente já sabe, mas com exemplos, que sirvam o quê? De parâmetro, tanto para nós como exemplo para os outros, de ter um parâmetro da nossa conduta. Então, mediante esse esforço, que é próprio, é de cada um de nós, nós podemos modificar, mais uma vez a Isabela nos trouxe, não é de uma hora para outra, é gradualmente. E como que a gente modifica gradualmente? Pela diminuição do uso dos nossos maus hábitos. Vamos diminuindo esse processo, vamos diminuindo esse comportamento desses hábitos ruins. E a gente conseguindo modificar gradualmente, diminuindo, nós vamos fazer o quê? Transformando em hábitos saudáveis, em rotina, porque nós precisamos de rotina. A rotina faz parte da educação. Hábitos saudáveis, rotinas saudáveis. E ainda aqui, então, Emmanuel, ele também vai trazer para nós, quando ele fala das leis divinas, que ele diz aqui, já perdi a minha cola aqui, deixa eu achar, ó. Ele fala assim: fugir às leis divinas que nós deveríamos servir gloriosamente.
Por que das leis divinas? Que ele também está trazendo para nós. Porque o que a gente comenta aqui, eu repito toda semana, é uma questão de hábito. O nosso bate-papo, a nossa reflexão, para quem está nos ouvindo, que é um simpatizante do Espiritismo ou de uma outra filosofia, de uma outra doutrina, de uma outra religião, nós estamos fazendo uma reflexão na visão da doutrina espírita. Então, quando Emmanuel traz para nós a fuga das leis divinas, que também deveria se tornar um hábito de segui-las, que seriam os bons hábitos, elas estão gravadas na nossa consciência. E mais uma vez a consciência, o pensamento, os nossos reflexos, os nossos instintos. Então, quando a gente sabe que o mecanismo do progresso, da lei do progresso, que ela vai nos empurrar em determinado momento, os costumes sadios, que são consequências também de ações construídas na inspiração dessas leis divinas que estão na nossa consciência. Porque a nossa consciência vai acender o semáforo, vai alertar aqui, né? Ó, o sinalzinho amarelo, estou avançando o sinal vermelho, porque a minha consciência está me acusando dos maus hábitos que eu estou tendo, que eu estou praticando. E aí a gente vai fazer o quê? Vai fugir? Entra a fuga. Ou eu vou me transformar, eu vou reparar, contornando para bons hábitos. Isso o quê? De cada um. Então, são as construções dos bons hábitos. E, para finalizar a minha fala pelo momento, não poderia deixar de citar mais uma vez Paulo. Então, quando a gente sabe que Paulo de Tarso, quando ele escreve uma das cartas, epístolas para Timóteo, ele diz assim, que após Paulo escrevendo para Timóteo, que após o seu encontro pessoal com Cristo, e externando o quanto sofrera para essa transformação, e diante dos inúmeros hábitos negativos de que ele, Saulo, era portador, ele confessa, a gente vai ler lá, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, Vinícius, por enquanto é isso que eu trago para nós. Ok, Carmen. Muito boas todas as reflexões aqui da noite de hoje, bem profunda, para que nós possamos modificar os nossos hábitos. E vamos aqui a um pequeno bate-papo, rapidinho, né? Até nós terminarmos a live. E a gente falou muito em modificar os nossos comportamentos, não é? E me fez recordar algo que está lá no Evangelho, no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, que é a indulgência. E por que eu estou trazendo isso? Em uma mensagem de Dufetre, bispo de Nevers, lá no item 18, ele diz assim: caros amigos, sede severos para convosco, indulgentes para com as fraquezas dos outros. É ainda uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a depor para escalar o cume da montanha do progresso. Por que, pois, ser tão clarividentes para com o próximo e cego em relação aos vós mesmos? Então, Isabela, a gente está falando bastante nisso sempre no intuito de modificar os nossos hábitos. Mas, desculpe, é importante lembrarmos, modificar os nossos, não dos outros, né? E aí que entra a indulgência, porque esse trabalho é nosso, e às vezes a gente quer sempre o quê? Modificar o hábito, o comportamento, o costume do outro e forçar que o outro se modifique conforme aquilo que eu considero ser correto. Mas toda essa reflexão é para nós, né? Para a nossa mudança interior, não a do coleguinha do lado, não é, Isabela? Desculpa, não ativei o som. É exatamente isso, Vini, que você falou. Às vezes nós queremos operar mudanças no próximo, mas quando Jesus disse orai e vigiai, ele não estava pedindo para que a gente vigiasse o comportamento alheio, e sim que a gente vigiasse os nossos próprios comportamentos, os nossos próprios pensamentos e desejos. Então, você falou da indulgência. É muito importante quando você se sente ofendido ou alguém te magoa, você sempre pensar na condição humana. Nós somos humanos, tá? Assim como nós somos suscetíveis ao erro, o próximo também está na condição humana e pode errar.
E quando a gente tem esse pensamento e nós nos colocamos de uma maneira igualitária, não superior ao outro, achando que nós detemos o conhecimento e nós sabemos mais. Não, nós colocamos numa condição igualitária e nós aceitamos. Aí vem a aceitação. Então, é esse relacionamento empático que nós vamos procurar desenvolver com relação ao próximo. E isso é um exercício também, Vini. Por quê? Porque a nossa reação é sempre aquela que ficou gravada, consolidada na nossa mente na época em que nós agimos de uma maneira mais, podemos dizer, mais reativa, né? E quando nós começamos a estudar e a entender que nós precisamos aceitar o outro, assim como Jesus e Deus nos aceita, né? A Carmen hoje trouxe Paulo. Jesus, em todos os momentos, aceitava o Saulo, porque ele via no Saulo a possibilidade da transformação no Paulo. E é exatamente com esse olhar que a gente precisa ter para com o próximo. Se ele não consegue ser ainda, o que nós... Aí nós devolvemos a pergunta para nós. O que nós podemos fazer para que ele consiga atingir esse caminho? Então, é mais ou menos nessa linha de raciocínio que, infelizmente, a gente não consegue atingir por muitas vezes. Então, é isso. Com certeza. E você, Silvia, o que teria a dizer a esse respeito? A gente está falando de modificação de hábitos, mas é importante lembrar que é nosso hábito, não o hábito do próximo, não é, Silvia? Com certeza, né? No Orai e Vigiai, a nossa primeira ideia, acho que talvez um dos primeiros hábitos que a gente precisa modificar é essa interpretação de Orai e Vigiai. Orai a Deus e vigiai a ti mesmo. As nossas atitudes, não a atitude do próximo. E aí a gente volta lá no episódio da mulher adúltera. E atire a primeira pedra e tiver sem pecado. Como é que eu vou falar do hábito do outro? Como é que eu vou falar da atitude do outro se eu não estou vendo a minha? Se eu não estou me revendo? Se eu não estou fazendo a reflexão que Santo Agostinho convida da gente? Não, a primeira coisa é o meu hábito. Eu preciso modificar, eu parar para pensar. E não é egoísmo, eu parar para pensar primeiro em mim, no sentido de eu identifico em mim e não está bom. Eu posso mudar, eu posso melhorar. E a hora eu não identificar mais nada de errado, nenhum mau hábito meu, aí eu posso pensar no do outro. Mas na hora que eu fizer isso com sinceridade, e não encontrar mais erro meu. Entendeu? Coisa que não é para ser encarnação para nós, né? Nesse mundo de provas e expiações. Mas a questão é essa, né? É sempre vigiar o nosso pensamento, vigiar a nossa atitude, vigiar a nossa onda mental, né? Para que a gente possa se melhorar e ter sempre esse olhar indulgente para o outro. E ele é olhar indulgente que a gente é para nós também, né? Lembrar isso, né? A gente é o próximo nos ame um a ele mesmo. Mas é a contrapartida. Na hora eu não sou indulgente, na hora eu tenho o hábito de falar do outro, eu não estou dando a minha contrapartida. Lili? Muito bom. E você, Lili, o que teria a dizer a esse respeito? É o momento da gente olhar para os nossos maus hábitos, né? Não para o hábito do coleguinha. E quando a gente observa, né, o mau hábito do coleguinha, talvez observar se a gente pode contribuir em alguma coisa de forma sincera, se a gente tem espaço também para isso, se a gente tem liberdade também para falar alguma coisa, mas não podendo fazer nada, olhar para dentro da gente ao invés de fiscalizar o hábito do próximo, não é? Péssimo hábito esse, né, Vini? De fiscalizar a vida alheia, né? A gente é muito condescendente com a gente e muito pouco com os outros. E essa questão de modificar o outro é muito interessante de a gente refletir, porque normalmente, em geral, quando alguma coisa não vai bem, a gente põe no outro a responsabilidade da coisa não estar funcionando.
E aí a gente até, né, assim, quando a gente está muito generoso, a gente pensa assim, ai, que Deus modifique essa pessoa, né? Quando, na verdade, é generosidade fake, né? Porque quando, na verdade, o que a gente devia estar era pedindo para Deus ajudar a gente a ter um entendimento diferente, né? Daquilo que está acontecendo. Então, quem tem que mudar, a gente não muda ninguém. As pessoas mudam se elas quiserem, quando elas quiserem, quando elas julgarem que elas devem mudar por alguma razão. O máximo que a gente pode fazer, que já é bem difícil, né, é a gente mudar a gente mesmo. E essa coisa que a Isabela falou, né, da possibilidade, né, quando Jesus via Saulo, ele via em Saulo a possibilidade de Paulo. Eu acho muito interessante, porque quando a gente dá esse olhar, quando a gente olha para a pessoa com esse sentido, né, o que aquela pessoa, olhar o potencial daquela pessoa, talvez fique um pouco menos difícil de a gente ser indulgente e aceitar como ela é naquele momento, porque nós estamos em momentos diferentes, né? Então, eu acho que é por aí. Mudar a gente mesmo, Vini, para começar. Isso já é bastante difícil, né? Ok, muito bom. E você, Carmen? O que teria a dizer a esse respeito sobre a gente olhar para dentro de nós mesmos ao invés dos hábitos do próximo? Até porque, e aí agora eu vou fazer uma provocação à Carmen, até mesmo por conta do que a gente sempre gosta de falar, até mesmo quando a gente sabe que os espíritos, quando desencarnam, também não perdem os seus maus hábitos, não é? A gente está aqui entre nós e às vezes a gente quer forçar, né, alguém modificar-se, o seu comportamento, o seu costume. A gente muitas vezes não consegue, não é? Porque a pessoa tem aquilo enraizada dentro dela, e quando ela vai também, volta à erraticidade, ela permanece também com esses maus hábitos, né? E a gente também não consegue modificá-los nem lá. Às vezes aparecem também, né, em reuniões mediúnicas, nem naquele momento a gente consegue modificar os hábitos, os costumes daquele próprio espírito. E aí a gente nota que é um trabalho o quê? Interno, né? Estando lá ou estando aqui, é uma tarefa nossa interna, nunca da gente para com o outro, nunca na tentativa de forçar. É algo que a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos, não é? Então, Vinícius, quando a gente ouve essa palavra indulgência, nós lembramos exatamente do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou, né, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, é a pergunta, como que entendia Jesus. Então, a gente sabe, benevolência, indulgência, perdão. Então, a gente tem que entender, foi o que foi dito aqui, a indulgência é para com a imperfeição dos outros, porque nós também precisamos da indulgência do outro para conosco. Mas o que é a indulgência? É ter a misericórdia, ter a compaixão pela imperfeição do outro, porque também temos imperfeições. Então, mais uma vez, é quando a gente fala se colocar no lugar do outro. Então, por uma questão de hábito, não é termos indulgência para conosco. Por quê? Porque aí entra exatamente essa pergunta que você traz, Vini, com relação ao quê? Espíritos imortais que somos e por conta do nosso desencarne. Aí volta no texto. Foi quando Emmanuel fala para nós, do berço ao túmulo. Do berço, a gente está aqui no corpo de carne e a gente acaba se iludindo. Mas nós vamos nos desiludir, vou inventar essa palavra agora, deixarmos de nos iludir quando a gente desencarna e volta para o plano espiritual. Aí entra o que você está falando. Então, o que nós trazemos e o que nós sabemos, principalmente dentro da casa espírita, do centro espírita, na reunião mediúnica, numa comunicação, através do espírito comunicante. Então, a gente precisa ter o quê? Em primeiro lugar, com esse irmão, nós que somos irmãos na vista de Deus, claro. É isso, é indulgência, é compaixão, é paciência, é tolerância, porque não adianta dizer para ele, indo no raciocínio que você trouxe, não adianta dizer para esse espírito comunicante, às vezes, na maioria das vezes,
que ele não sabe nem que ele desencarnou. Porque somos espíritos imortais. Então, ele vai estar falando conosco, através do médium, claro. Vamos estar dialogando, vamos estar conversando, e ali sim é o momento também, porque é uma pessoa, só está desencarnada, mas continua sendo uma pessoa. Então, nós também precisamos ter a indulgência para comparar com esses espíritos que estão se comunicando através do médium. E nós precisamos entender a sua aflição, entender a sua necessidade, e não dar lição de moral, e não querer converter, e não querer doutrinar. Da mesma forma que também nós não gostaríamos de sermos doutrinados, de a pessoa não ter indulgência para conosco. Quando Jesus, então, eles perguntam, repetindo, Kardec pergunta para Jesus, com relação à indulgência, que é para com a imperfeição dos outros, porque nós também precisamos da indulgência do outro para conosco. E é nada mais do que o respeito. É a regra de ouro, né? A regra áurea, no sentido de que nós não vamos modificar de uma hora para outra, mesmo quando desencarnar, porque morrer não é desencarnar. Morrer, a morte é do nosso corpo físico. Mas continuamos vivendo em espírito, em outra dimensão, no plano espiritual. E as nossas condutas vão continuar sendo como são. As nossas condutas, nós vamos precisar mudar. Os nossos maus hábitos, nós vamos precisar transformá-los em hábitos saudáveis. E da mesma forma, quando nós estamos conversando, dialogando com um espírito desencarnado, o processo é o mesmo. Mais uma vez, também precisamos ter indulgência e ter respeito com esses nossos irmãos. Vinícius. Muito bom, Carmen. Eu trouxe essa questão dos desencarnados para que a gente possa observar que, tanto aqui quanto lá, os maus hábitos pertencem ao próprio ser, não é? Não é porque nós estamos aqui que alguém vai conseguir nos converter, e não é porque desencarnamos que também os perdermos, né? Eles também se apresentam, e aí vai caber ao próprio ser essa modificação. Eu queria fazer mais uma reflexão antes da gente terminar, e baseada numa frase que diz um espírito protetor lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Eu acho importante da gente pensar a esse respeito, porque muitas vezes a gente considera que substituir hábitos, né, é a gente muitas vezes adotar uma outra postura, vamos colocar assim, querendo passar até mesmo uma imagem de muita elevação, de puritanismo, que a gente não tem. A gente se força muitas vezes a uma mudança de comportamento que a gente não conseguiu ainda atingir, e a gente se chicoteia com isso também. E aí esse espírito protetor, ele diz o seguinte: a virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres das vossas condições humanas. Basta informar todos esses atos da vida ao Criador que deu essa vida. Ou seja, a gente se modificar não significa a gente tomar esse aspecto severo, esse aspecto muitas vezes de ser muito sisudo, ser muito sério, ser muito severo. Isso não significa que a gente transformou hábitos, não é, Isabela? Até porque a gente tem as nossas imperfeições também, a gente vai modificando esses hábitos pouco a pouco, mas a gente percebe que muitas vezes a gente pega isso com tanta sede que a gente se sufoca, a gente se tranca, a gente assume uma postura muito severa, até se chicoteando mesmo, não permitindo às vezes dar vazão a maus hábitos, e a gente sofre com isso. Não é? A gente acaba muitas vezes se punindo porque a gente não quer dar vazão, e a gente acaba se sufocando com aquilo. E não é esse o processo correto e saudável de modificar hábitos, não é, Isabela? É exatamente isso que você falou, Vini. Quando você se propõe a fazer essa transformação, você não pode esquecer que você está em contato com o mundo, você está encarnado. Apesar de que também fazemos essas transformações quando desencarnados, mas nós estamos a falar presentes aqui, no momento. Então, nós não podemos esquecer que nós temos contatos com as coisas materiais. Nós precisamos ainda disso. E nesse processo, a gente se descobre com muitas imperfeições, podemos dizer. Por vezes nos descobrimos egoístas,
vaidosos, impacientes. E aí cabe a gente se situar, porque como nós estamos nesse processo de perfeição, ainda não somos perfeitos, o nosso objetivo é a plenitude, nós precisamos vivenciar essas situações. E essas situações de maneira natural, não se culpando, né? A Joana de Ângeles tem uma fala que eu gosto muito, que ela fala: o espírito consciente não é aquele que se culpa nem se desculpa, ele apenas se transforma. Então, quando você se vê nessas situações, você precisa ficar atento. Eu vou ficar assim a vida inteira porque eu tenho eternidade? Não, você não vai ficar assim a vida inteira, mas você vai mudar na medida da sua limitação nessa encarnação. Você sabe que vai atingir o ápice, mas nessa encarnação eu consigo fazer assim e delimitar, sabe? Com propostas que possam ser alcançáveis. Por quê? Porque quando a gente coloca um objetivo muito grande, a gente acaba se frustrando e ficando com crises de ansiedade. Eu não sei, agora não me recordo quem é que falou a respeito de reclamar de tudo e quando não consegue, quando não se propõe a fazer essa mudança, né? Quando não quer estudar. Porque nós nos acostumamos a, quando a gente já está confortável, a não querer mudar, é a nossa zona de conforto. A gente, quando se propõe a fazer um desafio, tá? E às vezes é um desafio que nós vamos deixar uma situação que a gente já colocou na nossa rotina como corriqueira, para que a gente possa adotar uma outra postura, isso vai requerer da gente muito esforço, muita dedicação e muita disciplina. E às vezes nós não estamos dispostos a isso. A gente tem que estar atentos para esse tipo de pensamento, de comportamento. Mas nunca adotar uma postura de culpa. A gente sim precisa reconhecer que nós erramos, assumir a responsabilidade. Sim, senhor, vamos assumir a responsabilidade, mas como nós podemos proceder daqui para frente? Não foi o que Jesus falou para a mulher adúltera? Vai e não peque mais? É como ele falasse: vá e agora avalie os seus novos comportamentos daqui para frente. Então é exatamente isso. Sem cara feia, sem muita seriedade, sim, com responsabilidade. Tá? Com responsabilidade e não se martirizando, porque senão isso vai nos estagnar. Afinal de contas, quando a gente estuda a vida de Jesus e quando a gente se propõe a ser o seu aprendiz, isso só nos traz felicidade, porque o caminho que ele traçou sendo o modelo, ele nos ensina a praticar a caridade. Quando nós praticamos a caridade, nos vem aquela sensação de bem-estar, a verdadeira caridade, né? Aquele desejo mesmo que vem de dentro, sem que a mão esquerda saiba o que a direita fez. Então é isso, filho. Ok, muito bom. E você, Silvia, o que teria a dizer a esse respeito? A gente modificar hábitos não significa se sufocar, né? E assumir uma postura que nem coloca esse espírito protetor severo, uma postura sisuda, uma postura séria, mas uma transformação pouco a pouco, não é? Sim, com certeza, Vini. Não é uma coisa da gente assumir e a gente vai se forçar um hábito e a gente não tem uma postura dessa, não é? Quando você fez o primeiro comentário para fazer a pergunta para a Isabela, me veio na cabeça um filme de uns 30 anos atrás chamado Mudança de Hábito. Não sei se alguém vai lembrar disso. Era uma comédia, esse Mudança de Hábito. Mas ele fazia até uma brincadeira, porque hábito também é o nome da roupa usada pelas freiras católicas. Elas usam normalmente, também tem o nome de hábito. Elas também usam aquilo habitualmente. Então, ele conta uma situação, uma cantora foi parar dentro do convento, fugindo, problema. Vou me alongar nisso aí. O que ela faz? Ela teve que repensar muito dos hábitos de vida dela, aprendendo com as irmãs. Teve que se disciplinar.
E as irmãs, e eram essas pessoas mais sisudas, porque era o normal dali, não tinha brincadeira, não tinha nada, de repente estavam todas cantando num coral, uma muita alegria, músicas sacras, mas fazendo aquilo, o amor, a alegria, levando alegria para os outros. Se modificaram também para se abrir mais para a vida e perder aquela coisa do sisudo, sem perder de maneira nenhuma o hábito no sentido da virtude, sem perder o seu trabalho, as mensagens cristãs que estavam envolvidas ali, mas houve uma reformulação de parte a parte. Isso é importante, uma reformulação feita com alegria. Então me veio na mente esse filme, essa mudança de hábito. E a gente precisa pensar nisso, mudar e pensar, e precisa ter gratidão por conseguir essa mudança, por a gente estar se melhorando, a gente se sentir feliz, trazer felicidade para nós a partir disso. Nossa, eu consegui me melhorar, foi difícil, mas eu estou no caminho. Eu estou conseguindo fazer isso. É um motivo de felicidade, não de eu me pôr numa postura engessada, sisuda. E só uma coisinha mais comentando sobre essa mudança, eu me reporto ao texto da Oração Nossa do Emmanuel, quando ele pede ao Pai e nos ensine a orar, e ensine uma série de outras coisas, mudar diversos hábitos errados. Então essa oração acho que traz para nós uma síntese dessa necessária mudança nossa, né? Do que a gente precisa fazer, do que a gente precisa pedir, mas sempre com amor. E onde tem amor, tem alegria. Vini? Com certeza. E você, Lili, o que teria a dizer a esse respeito? A gente fazer uma transformação não é modificar por fora, de uma hora para outra, adotar uma outra postura, se sufocar para fazer uma transformação na marra, não é? Ela é algo muito, digamos assim, como é que eu posso colocar? É devagar o processo, não é? Começando das pequenas coisas até a gente atingir empreendimentos maiores, não é? Essa lembrança aí desse filme, que não é do meu tempo, tá? Mas ok, eu já ouvi falar. Eu acho que ilustra bem essa coisa que a gente está falando de as pessoas serem taciturnas, de serem sisudas, né? A mudança, quando ela é positiva, e ela deve ser uma coisa positiva, porque não faz sentido a gente mudar para pior, só faz sentido a gente mudar para melhor. Eu acho que é uma coisa para ser celebrada, é uma coisa para a gente olhar com alegria que a gente está conseguindo fazer essa transformação. Né? Ainda que seja um pouquinho a cada dia, uma pequena transformação de cada vez, eu acho que é para a gente ficar feliz, ficar alegre. Né? A gente está pensando em modificar. E eu penso assim, às vezes as pessoas adquirem essa aparência taciturna, talvez mais para justificar, para mostrar para os outros que elas estão passando por uma transformação, do que pela própria transformação em si. De repente, se elas se transformam, mas elas não alteram o modo de elas serem, por exemplo, uma pessoa alegre, se ela se transforma, mas ela continua alegre, talvez as pessoas não percebam que ela está se transformando. Então, talvez elas tenham essa necessidade de se tornarem mais sisudas e mais carrancudas, para as pessoas perceberem que por ali está havendo uma mudança. Mas isso é uma coisa dela, pessoal dela. Né? A mudança não exige necessariamente que você tenha a cara fechada, que você fique bravo, mal-humorado, que você seja uma pessoa triste, absolutamente. Eu acho que é bem o momento para a gente comemorar, né? Já que se a gente está mudando para melhor, e eu acredito que é por aí, né? A gente tem mais é que celebrar, ser feliz de a gente estar conseguindo, não tem por que cara feia, não. Ok. E você, Carmen, o que teria a dizer a esse respeito? A gente fazer uma transformação não é adotar esse aspecto severo e lúgubre, né? Conforme coloca esse espírito protetor severo, sisudo,
né? Mas a gente levar a vida com leveza também, né? Fazendo as nossas transformações pouco a pouco de forma saudável. Olha, é importantíssimo. E aí a gente lembra a primeira frase lá, até que a Isabela repetiu do texto de hoje, né? Do hábito ser os nossos reflexos mentais, herdeiros de milênios. A gente também precisa entender, é sempre assim, né? Vamos checar um diagnóstico do nosso corpo físico, mental, psicológico. Isabela sabe o que eu estou falando. Por conta de que, às vezes, também pode ser, não é só problemas da nossa alma, né? Podem ser também problemas físicos, o problema de um mau humor, que já é visto também, a medicina já descobriu esse transtorno de um mau humor. Enfim, quando a gente fala de hábitos que estão já enraizados em nós, exatamente isso, a leveza, a alegria, a serenidade, o equilíbrio. A medicina também já provou que traz hormônios do bom humor. E tudo isso vai nos ajudar o quê? A desfazer essas amarras desses nossos maus hábitos. Eu só vou trazer aqui, acho que vocês já ouviram isso em algum momento, é da internet. Autor desconhecido, então não tem como a gente dar o crédito. É mais ou menos isso, ó. Mantenha seus pensamentos positivos, porque seus pensamentos tornam-se suas palavras. Mantenha suas palavras positivas, porque suas palavras tornam-se as suas atitudes. Mantenha suas atitudes positivas, porque as suas atitudes tornam-se seus hábitos. E mantenha os seus hábitos positivos, porque seus hábitos tornam seus valores. E aí eu acrescento, por minha conta, te respondendo, sim, quanto mais leveza, quanto mais tranquilidade, quanto mais serenidade, que é o esforço que nós precisamos fazer, a nossa vida vai ficando mais leve, mesmo com todos os nossos problemas e perturbações. Porque o quê? Se a gente não precisa ser carrancudo, vamos tirar aí um diagnóstico, né? Primeiro lugar. Não precisamos ser carrancudos, não precisamos ser mal-humorados. A gente percebe que nós estamos focando no mau humor, no carrancudo, no de mal com a vida, no rancoroso. Você está entendendo? Vamos nos esforçar para o contrário. Buscar, sim, o que foi dito. A gente tem uma unanimidade da alegria, alegria de viver, alegria da vida, que é uma bênção. Então, esse é o caminho que nós vamos estar carregando nos nossos ombros. Jesus já disse que o fardo dele é leve, e vamos buscá-lo como nosso psicoterapeuta também, nesses momentos de rancor. Por que não? Então, eu vou trocar, eu vou transformar, eu vou ressignificar, porque eu não quero ter mau humor e tristeza. Eu quero alegria, eu quero momentos bons, momentos leves e momentos serenos. O esforço é nosso, né, Vinícius? Antes de encerrar, eu só queria registrar uma reclamação, porque a Carmen ela tem o costume de captar tudo aquilo que eu vou falar no final, e sem mentira nenhuma, eu estou com essa mesma mensagem que ela acabou de ler aqui aberta, que ela é de Mahatma Gandhi, e eu estava para encerrar com essa fala aqui aberta o livro, e a gente não combinou nada, e ela captou e resolveu falar. Então, fica aqui registrado. Desculpa aí, desucadamente, eu tendo que te interromper. Eu nunca ia em Mahatma Gandhi, com todo respeito. Pois é, e eu estou mostrando aqui que a mensagem ela está aqui, estava separada já para eu finalizar agora, e a Carmen fluidicamente captou. Mas, brincadeiras à parte, gente, é que é sempre assim, é a sintonia, é a conexão, às vezes acontece. Muito feliz com todas as colocações de hoje aqui. Gratidão por todas as reflexões, por termos aprofundado bastante essa questão dos hábitos, agradecendo a participação de todos aqueles que nos assistiram aqui, que mandaram a sua mensagem no chat. Gratidão a todas as pessoas que irão nos assistir após o término dessa live. E gratidão hoje aqui às minhas companheiras de tela, começando pela Isabela. Isa, gratidão pela sua participação, pela sua primeira vez aqui com a gente. Fique à vontade para a sua consideração final. Oi, Vini. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, né, que vocês me deram hoje de
de participar pela primeira vez desse estudo, sabendo da importância e da dimensão dele e repercussão nas nossas vidas, em primeiro lugar, né? Apesar de a gente estar se propondo a passar mensagem para os outros, é sempre quando nós estudamos, nós somos os que mais aproveitamos e necessitamos no momento ouvir cada colocação que foi colocada nesse estudo, cada reflexão, né? Nós temos mentes individuais, diferentes, com um propósito em comum, que é estudar a doutrina espírita, que é uma doutrina que nos consola, por isso que somos apaixonados por ela, e uma paixão consciente, né? Consciente da nossa responsabilidade como seres encarnados, né? Então, eu só tenho a agradecer e parabenizar cada um de vocês, que todas as quartas-feiras estão aqui, levando essa mensagem para dentro da casa das pessoas. Isso é muito importante. Quando nós passamos boas vibrações, boas ideias, porque nós precisamos disso e o mundo precisa disso, dessa vibração boa. Obrigada a todos, tá bom? Gratidão, Silvia, pela presença de sempre. Oi, Vini, gratidão. Eu agradeço muito mais essa oportunidade, né? Esse grupo aí, cada dia mais maravilhoso, né? Agradecer muito a Isabela, sua participação hoje, as meninas, a Alvine, as pessoas que estão aqui nos assistindo e vão assistir depois, né? E a Isabela bem falou, né? A gente fala porque a gente está precisando ouvir, né? E possamos sempre aproveitar essas oportunidades, né? Ser gratos por essas oportunidades também. Ok. Gratidão, Lili, pela presença de sempre. Eu que agradeço, Vini. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, meninas. Obrigada, Isabela, pela companhia. Muito gostoso ter você aqui com a gente. Obrigada também para o pessoal lá do outro lado da telinha pela participação. E eu queria deixar fica a dica. Pode, né? Tem até uma música que diz assim, né? Deixa a vida me levar. Não deixa, não. Não deixa ela levar do jeito que ela quer, não. Acho que a gente pode fazer muito melhor do que isso, né? A gente pode ser uma parte vibrante, uma parte atuante, uma parte que faz escolhas e que decide como que a vida vai levar. Então, essa é a minha mensagem e eu desejo a todos um mais feliz e abençoado Natal, porque agora a gente só se encontra na outra semana. Então, que o Natal de todos seja muito feliz, muito abençoado, com muito amor, com muita paz, com muita harmonia. Beijo meu. Gratidão, minha parceira de live de sempre, Carmen. Gratidão, né? Gratidão, Isabela, volte e fique conosco, as meninas, a Liliana, a Silvia também, todos os internautas. Capítulo de hoje, hábitos, né? Vamos nos habituar em Jesus. Como foi lembrado, né? A gente vai ter no meio da semana o Natal, coisa mais linda, mais maravilhosa. Quando a gente lembra lá em Isaías, profeta Isaías, quando ele anunciou, porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e ele recebeu o poder sobre os seus ombros, e lhe foi dado este nome, Príncipe da Paz. Então, quando a gente lembra que Jesus nasceu para nós, está lá, Isaías diz, para nós, Jesus, ele veio para nós, ele foi dado para nós. É muitas bênçãos que nós temos, né? E depois, então, a gente tem aquela frase que também nós conhecemos, que está lá em Lucas, em Mateus, nos Salmos, né? Os anjos aparecendo para os pastores e dizendo, né, glória a Deus nas alturas ou no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados ou aos homens de boa vontade. Então, quando a gente lembra, vou mais uma vez aqui dar o crédito para Joana de Ângeles no livro Florações Evangélicas, que ela diz, um dia, um homem sublime abandonou por um pouco um jardim de estrelas
para depositar nas criaturas da terra gemas e refulgente esperança em torno do seu reino. Então, com isso, o que a gente deseja para todos que estão nos assistindo, até a semana que vem, se Deus quiser, que todos nós recebamos a sua luz, a luz de Jesus, que ele disse: eu sou a luz do mundo. Vamos viver um eterno Natal de bênçãos por amor a Jesus. E, mais uma vez, então, vamos nos habituar em Jesus, nas suas lições, no dia a dia, que é o melhor caminho, o caminho de forças, de bênção, de alegria e de fé, para a gente continuar sempre e nos renovarmos e nos transformarmos nos hábitos saudáveis. Beijo para todos. Gratidão, gratidão a quem também mandou aqui seu boa noite no chat. O Mário, que esteve aqui com a gente, Lucila, André Batista, Cida Sena, a Cléo, que também manda um Feliz Natal para a gente, ao Daniel, a Leni Gonçalves, que também roga para que Deus continue abençoando esse nosso estudo. E muito bem lembrado, antes da gente finalizar, a questão do Natal, que vai acontecer agora, de domingo para segunda, e eu sempre gosto também de salientar o seguinte, uma frase que ela é de Emmanuel, onde Jesus não é uma personalidade para ser adorada, mas uma verdade a ser vivida. E entre adorar Jesus e vivenciar Jesus, há uma grande distância. Então, aproveitemos nessa data de Natal, não apenas para adorar Jesus ou fazer do Cristo a nossa base, o nosso modelo de fé, mas busquemos fazer de Jesus aquele exemplo a ser seguido, justamente conforme está no Livro dos Espíritos, Guia e Modelo da Humanidade, vivenciar Jesus pouco a pouco, transformar os nossos hábitos, conforme foi dito aqui, com base justamente no seu Evangelho. Na dúvida, o que é que o Evangelho teria a me dizer na dificuldade, na angústia, na dor, naquele momento que eu mais necessito? Qual é a lição do Mestre que existe ali dentro do Evangelho para que eu modifique esse hábito dentro de mim? Isso é vivenciar Jesus. E busquemos não fazer apenas no Natal, mas em todos os dias, para que um dia, já citando o citado Paulo, que foi comentado aqui, para que um dia nós possamos dizer que já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Essa live, meus amigos, acontece toda quarta-feira, às 8 horas, e ela é uma transmissão aqui através do céu, c.e.o. Companheiros Espíritas Unidos, com apoio e retransmissão através das páginas Didática Espírita, Renovando Consciências, Web Rádio Fraternidade, Rede Amigo Espírita, TV7 e Rádio Portal da Luz. Curte lá, comenta, compartilha essa live com quem você gosta, quem você ama, seja o multiplicador da mensagem do Cristo e da doutrina espírita, e se inscreva em todos esses canais para receber as programações diárias. Isa, por favor, poderia fazer a nossa prece de encerramento? Com todo prazer, Vini. Eu vou ler uma mensagem de Joana de Ângeles, do livro Vida Feliz, que eu acho que vai de encontro ao que nós falamos hoje. Tá? Os maus pensamentos intoxicam a alma, atraem pessimismo e as presenças doentias dos espíritos perturbados e maus. Mantenha a tua mente presa às ideias positivas, iluminativas, aos programas de enobrecimento, de cuja conduta te advirão o bem-estar íntimo e a alegria de viver. O que pensares com insistência, hoje ou mais tarde se concretizará. Os fatos se corporificam, de início no campo mental, para depois se tornarem realidade no corpo físico. Pensa no bem e banha-te com a luz do amor. E com essa mensagem, Senhor, só temos a agradecer tudo aquilo que nos foi concedido, tudo aquilo que ainda podemos conquistar com a sua ajuda, tendo sempre em mente, Senhor, as vivências de Jesus, nosso modelo, para que possamos transformar em nosso campo mental velhos hábitos em novos hábitos. Que nesses dias que estão por vir, possamos vivenciar em paz e harmonia os encontros fraternos,
com os nossos entes queridos, os nossos familiares, nossos amigos, mesmo que estejamos sós, mas com a mente edificante, com um pensamento em Deus e em Jesus, que nasceu na manjedoura para nos ensinar a simplicidade da vida e desencarnou na cruz para nos mostrar que nós podemos, para seguir o seu caminho e assumir as nossas responsabilidades como aprendizes. Obrigada a todos aqui presentes. Obrigado aos espíritos e mentores que assistem esse estudo. E que Jesus permaneça sempre nos nossos corações. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Então, aguardamos a todos na próxima quarta-feira para a continuidade do nosso estudo Pensamento e Vida. Fiquemos todos envoltos dessa luz e dessa paz do Mestre Jesus. Um excelente Natal a cada um de nós e até semana que vem. Um beijo a todos. Tchau, tchau, pessoal.